Vamos ver aqui a pergunta de hoje, né? O que é que ela nos questiona. Então diz assim: o que é Deus faz de tudo para o nosso bem? O que quer dizer isso, né? Lá em Romanos 8 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem. Na verdade, a tradução seria correta, seria: sabemos que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu decreto, tá bom? É claro que esse texto ele fica um pouquinho desfocado, porque a Bíblia diz que por causa da nossa situação de pecado, ninguém ama a Deus. Né? O próprio Pedro, o próprio Paulo vai dizer, em Romanos mesmo, né? Que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, né? Não há ninguém que seja justo, então ninguém ama. Então, o correto é: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem dos que são amados de Deus, aqueles que estão segundo o seu decreto, entendeu? Mas são os amados de Deus. Então, vamos ver aqui, né, o que isso significa. Criar o ser humano à sua imagem e semelhança atendia bem o que Deus queria que as pessoas fossem. Ele não queria robôs, e sim indivíduos, gente que tivesse vontade própria, gente que decidisse rumos de sua vida. Ele não queria robôs, ele queria pessoas pensantes. Então ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança, tá? Segundo, imagem e semelhança é a capacidade que Deus deu às pessoas de entenderem bem o bem e o mal, entenderem, né? Escolher um ou outro e ser respeitado nisto, além de outros atributos que nos fazem ser diferente dos animais irracionais. Então, imagem e semelhança de Deus tem isso, né? Tem essas três marcas: conhecer o bem, escolher um ou outro e ser respeitado por Deus. E aí, outros atributos também que estão presentes no imagem e semelhança, nos fazendo diferentes dos animais irracionais. Cadê? Além de outros atributos que fazem diferentes dos animais racionais. Isso atendia o que Deus pretendia para todos os seres humanos. Isso deixava o ser humano perfeito, como Jesus homem. Como Jesus, né? Adão, Jesus foi chamado de o primeiro Adão. Entendeu? Então Adão era perfeito. Como Jesus homem, no nível mais alto da sua existência. O imagem e semelhança fazia Adão estar no topo, né, da sua existência, porque essa imagem e semelhança fazia dele especial. Terceiro, com esta condição, o homem pecou, desobedeceu, caiu da situação de perfeição e desceu ao nível mais baixo da existência, deteriorando as qualidades do imagem e semelhança, deixando as pessoas muito parecidas com animais irracionais. Disso veio todo tipo de pecado, inclusive e principalmente a ganância. A ganância. A Bíblia diz que a ganância, o amor às riquezas, a prioridade ao dinheiro, ao capital, ao capitalismo, é a causa de todos os males. Essa ganância passou a gerar todos os males à humanidade, inclusive aos próprios gananciosos. O ciclo malvado é acreditar que riquezas traz felicidade. Fazer de tudo para obter e com isto gerar males aos outros e a si mesmo. Então, buscar mais riquezas para superar os males e com isto gerar mais males ainda. Entendeu? Então é um ciclo. Então é assim.
por causa da ganância dos outros, eu estou com um problema. Agora eu vou me esforçar para vencer esse problema ganhando mais dinheiro. Aí eu vou ficar, né? Vou trabalhar, atuar para ganhar mais dinheiro, para enriquecer, porque eu quero vencer esse problema. Aí eu vou gerar mais problemas. Então, o que parece ser uma solução traz mais problemas ainda para mim e para os outros, né? A ganância tem isso. Quinto, quando Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, sabia das vantagens disto, mas também destas desvantagens, então arquitetou um plano chamado na Bíblia de graça, para superar, dentro do possível, todos estes males. Neste plano, a vontade do Senhor é alcançar, abençoar, atrair e salvar o maior número possível de pessoas. E nisto, ele tem ações a promover. Com mecanismos mentais e biológicos em cada pessoa, bem como no social e existencial, Deus promove condições potenciais para levar cada pessoa a resistir, superar e até tirar proveitos das várias aflições que enfrenta durante a vida. Usando uma linguagem popular, o universo todo conspira a favor do bem para cada pessoa. Porque Deus já colocou isso na gente. Nós temos como vencer todas as aflições que às vezes nós mesmos provocamos ou que outros provocam contra a gente. Então a gente pode superar, a gente pode, né, até tirar proveitos desses males que chegam para a gente. Entendeu? Então isso é uma ação de Deus. Deus providenciou isso. 7. O fato é que Deus ama todo ser humano e por isto quer o bem de todos sem nenhuma exceção. E com este amor criou condições para que todos fossem resilientes em relação a si mesmos e em relação aos outros. Por que Deus não impede o mal de umas pessoas contra as outras? Não interferência. Se ele fizer uma pequena interferência, tudo seria diferente e sua determinação de respeitar a individualidade dos seres seria quebrada. Uma interferênciazinha faria uma grande diferença no todo, porque está tudo muito interligado entre si, né? Deus não obriga ninguém a nada, mas cria condições para que, sem obrigar, as pessoas possam ser abençoadas até com os males que lhes alcançam. Tá bom? Ação de Deus. 9. É nesse sentido que a Bíblia afirma: Deus faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o bem de todas as pessoas que ele ama. E como ele ama todas as pessoas, todos são alcançados por este carinho divino. Por que ele deixa tanta gente sofrendo e morrendo de fome e outras violências? Por quê? Não interferência. Ele ama estas pessoas e tem uma atenção grande para com elas. Sofre com elas e espera com elas que pelo menos os religiosos, os que assumiram compromissos com ele, aceitem atuar contra o capitalismo, contra o amor ao dinheiro, contra o amor ao lucro. Ele espera que nós tomemos posição contra esse inferno, a ganância.
o acumular de riquezas. Que aceita atuar contra o capitalismo e levem os gananciosos a abrirem mão de tanta ambição. Aliás, um candidato agora recente falou para os ricos: para que acumular tanta riqueza, imbecis? Eles não são imbecis, eles são os próprios diabos. Então, diabo no bom sentido, tá? Jesus também chamou Pedro de diabo. E leve os gananciosos a abrirem mão de tanta ambição e distribuam mais e melhor as suas riquezas, não empurrando armas nas guerras, não desperdiçando dinheiro em turismo espacial. Viu aí esses, essas pessoas, né, que gastam fortuna para fazer assim, ó, sobe de foguete, sobe, 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 depois despenca. Fortunas, enquanto gente está morrendo de fome. Então, ele espera que religiosos se coloquem, né? Lembrando a essa gente, para de tanta ganância. Abrirem mão de tanta ambição e distribuam mais e melhor as suas riquezas, não empurrando armas nas guerras. Bilhões de dinheiros são jogados nas guerras. Não desperdiçando dinheiro em turismo espacial. Não desperdiçando dinheiro em turismo espacial e outras vaidades, mas melhorando a situação destes sofredores, sendo humanos. Tá? Então, é isso que a gente então responde para essa situação. Qual é a pergunta? O que é Deus faz de tudo para nosso bem? Tá bom?